aí, pessoal, gramaticar ou gramaticás? Singular ou plural? Para a gente saber isso, a gente precisa primeiro pensar no conceito da palavra gramática, que aliás é muito simples. Gramática significa as regras da língua. Isso quer dizer que toda língua, para funcionar, precisa de regras que regem esse funcionamento. O conjunto dessas regras é o que a gente chama de gramática, tá bom? Nossa, gente, é tão simples, achei que era uma coisa tão difícil. Sempre tem um porém, né? Sempre tem um mas. Acontece que existem vários tipos de regras. E dependendo dessas regras, a gente vai ter vários tipos de gramática. Então, por exemplo, a gente tem na língua as regras naturais. O que são as regras naturais? Por exemplo, vamos ver uma criança. Se você pegar uma criança de uns 2, 3 aninhos, ela ainda não vai para a escola, ou mesmo que ela vá, ela ainda não tem aula de gramática. Isso quer dizer que ela ainda não tem aula da língua formalmente. Ela ainda não conhece essas regras gramaticais formais. Mas, mesmo assim, ela consegue falar. Ela fala muito bem, ela domina o português, ela consegue se comunicar, ela consegue argumentar, ela faz oração subordinada. Aí você fala assim, nossa, gente, mas como? Por causa das regras naturais. As regras naturais são aquelas regras que são da língua, que não foram criadas por homens, que não foram impostas. Elas simplesmente fazem parte desse funcionamento e elas são assimiladas no convívio. Então, toda pessoa que conviver com pessoas que falam português, ela vai internalizar, ela vai assimilar. Quer ver um exemplo interessante? A criança nunca vai falar comer bolo o. O que tem a ver, gente? Bolo o. Bolo é o substantivo, o é o artigo. A criança nunca vai colocar o artigo depois do substantivo, porque a língua não aceita isso. É um erro que ninguém comete, porque ninguém entende se você falar assim. Então, o artigo sempre, em qualquer hipótese, vem antes do substantivo. Por que a criança nunca erra assim? Porque ninguém fala assim. Então, a língua não permite isso. Então, essas regras naturais, são regras assimiladas, elas vão constituir aquilo que a gente chama de gramática internalizada. Então, a gramática internalizada é aquela gramática que você internaliza, que você assimila no convívio com a língua, tá bom? E daí tem pessoas, cientistas da linguagem, que vão estudar a língua, né? A língua também é uma ciência. E algumas pessoas vão observar isso e vão descrever essa língua. Para essas pessoas, para esses linguistas, esses cientistas da linguagem, não interessa julgar, determinar se está certo, se está errado, prescrever normas. O que interessa para eles é realmente observar os fatos da língua e ver como a língua funciona. Então eles vão, por exemplo, observar e falar assim, nossa, na língua portuguesa existem pessoas que falam para mim fazer, existem pessoas que falam para eu fazer. Tanto faz se está certo ou se está errado. Eles não vão falar isso, eles não vão julgar, eles vão apenas observar esse fato e descrever naquilo que a gente chama de gramática descritiva. Descritiva justamente porque ela descreve. Ela vai estar ali num trabalho de descrição. Bom, algumas pessoas falam assim, outras pessoas falam daquele jeito. Vamos, por exemplo, estudar a variação. Essa variação é social, ela é variação etária, por idade, é por localização em que mora, por região. Por que se dá essa variação? Então, esse estudo da língua como ela realmente é dos fatos linguísticos está lá na gramática descritiva. E, por fim, não é a única gramática mais que existe, existem várias, né? Mas a última que a gente vai falar no nosso vídeo, a gramática normativa, que é a gramática que cai nos concursos públicos, que é cobrada em vestibulares, né? A gramática que a gente vai estudar aqui no nosso curso, que é a gramática normativa, a gramática da norma, a gramática da prescrição. Aí é legal você lembrar que tem a palavra regra, né? A gente sempre vai pensar no conceito das palavras. A palavra regra, ela tem dois conceitos, mais ou menos, duas ideias, né? A regra de regular, aquilo que é frequente, aquilo que acontece com frequência, as regras naturais da língua, e a gramática, a regra como imposição, a regra como prescrição, aquilo que é prescrito, aquilo que é imposto. E essa gramática normativa, ela vai prescrever regras, ela vai julgar, ela vai determinar o que é certo e o que é errado, ela vai decidir isso. Por quê, Jane? Bom, porque no passado, alguns gramáticos, eles observavam também, né, faziam essa coisa da gramática descritiva, observavam como as pessoas falavam, mas não todo mundo, eles selecionavam um grupo. Então, por exemplo, vamos observar como que esses escritores consagrados falam e escrevem. E vamos determinar que assim é o correto. Então, todo mundo tem que falar dessa forma, a pontuação tem que ser assim, o verbo tem que ter esse significado. E a partir disso, eles vão determinando regras. Só que a gente tem um probleminha, né, que a língua muda. Primeiro, a gente tem um probleminha que a língua muda no próprio espaço, né? Então, quer dizer, de cada espaço em espaço, a língua é diferente. Então, um autor consagrado vai falar de uma forma, mas pessoas que moram na periferia vão falar de outra forma. E todas essas línguas são válidas. Os gramáticos não se importam com isso. Eles vão apenas escolher uma variante, uma variedade, para determinar que esta é a correta e querer que todo mundo fale daquela forma. O outro problema é que a língua varia no espaço. Então, mesmo que pessoas ainda falassem dessa forma, mesmo que todo mundo falasse daquela forma, como se passaram muitos anos, porque essa gramática dificilmente é atualizada, né, muito atualizada, então mesmo assim não faria muito sentido. Por exemplo, há muito, muito tempo atrás, as pessoas falavam vossa mercê. Esse vossa mercê evoluiu para vós mercê, evoluiu para você, hoje em dia a gente fala cê. Você está assistindo esse vídeo? Então o que acontece? A gente tem uma mudança na língua, tanto em termos de uma variedade espacial, quanto uma variedade temporal.
Então a língua, mesmo que ela fosse única, que todo mundo falasse igualzinho naquela época, ainda não faria sentido essa mesma gramática ser exigida hoje, porque no tempo ela foi variada, no tempo ela foi alterada, ela foi mudada, porque ela é viva. Tá bom? Aí se eu falar assim, nossa, então a gramática normativa é uma porcaria, não serve pra nada, tem que esquecer. Não, ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Qual que é o objetivo dela? Por que existem essas prescrições? Por que ela foi criada? Por que ela é exigida? Por causa da democracia, por causa do direito do cidadão. O Brasil é um país muito grande, tem só um presidente. E daí, Giane? E daí que esse presidente, junto com o Congresso, vai escrever leis, vai redigir comunicados oficiais, vai ter contratos, enfim, tem uma série de textos a que todos os brasileiros têm que ter direito de ter o acesso à leitura. Então você precisa de um português padronizado para que todo mundo consiga entender isso. Eu posso falar com meu coleguinha de uma forma, mas eu preciso ter acesso a esse português padrão, preciso dominar as mesmas estratégias, habilidades e recursos linguísticos, porque é meu direito como falante de língua portuguesa. Pela democracia, para que eu possa ter acesso a tudo, eu posso ir no cinema, por exemplo, e conseguir ler a legenda, conseguir entender o que está acontecendo, para que eu possa ler o Machado de Assis e compreender. Eu não gosto de Machado de Assis, acho chato. Bom, eu acho maravilhoso, mas tem todo o direito de não gostar, mas também é seu direito conseguir ler e entender. Como falante de português, você tem que conseguir ler e entender o que Machado diz. Então, o padrão é bom, ele serve para democratizar, serve para dar esse direito, serve para autonomia na língua. Qual é o problema? Que é muita ilusão acreditar que isso acontece, né? A gente sabe que esse português ele não chega para todo mundo. Por questões do sistema educacional, né, porque algumas pessoas não vão para a escola por vários motivos, algumas vão para a escola, mas a aula não é de qualidade, né, porque muitas vezes os professores não têm condição de preparar uma aula de qualidade, porque ele está lá extremamente sobrecarregado, por vários motivos diferentes, a gente sabe que esse português não chega, que essa língua não chega para todo mundo. Então, como que eu cobro? Aí tem uma enorme incoerência, como que eu cobro de pessoas que elas falem, que elas conheçam o português, que elas não falem problema, que elas não falem para mim fazer, se eu não estou ensinando para elas que isso é errado, que isso é inadequado diante desse padrão que foi determinado. Então é muito problemático a gente pensar nisso, que é cobrado e que ela foi feita para dar o direito e ela não chega, então ela não cumpre a proposta. Ela não cumpre a proposta de ser democrática porque ela não está democratizando à medida que ela só chega para algum grupo, algum grupinho pequeno de pessoas, tá bom? E qual que é o outro problema? Então o primeiro problema é que ela não chega, o segundo problema é que essa gramática ela vai dizer que ela está ali propondo, que ela está ali mostrando aquilo que é variedade culta padrão. Daí você pensa assim, o que é variedade culta padrão? Variedade culta é aquela falada pelas pessoas mais prestigiadas, pelas camadas, mas geralmente são as mais ricas, né? A gente vai dizer as mais estudadas, mas costuma coincidir com as mais ricas. Então, escritores, não que escritores sejam ricos, mas enfim, escritores muito consagrados, acadêmicos, pessoas muito estudadas, vão falar uma língua culta em ambientes formais. É claro que no dia a dia nem sempre eles falam. E a coisa do padrão, né? Gramática norma, variedade norma, padrão. O padrão é essa imposição, essa prescrição de regras. Qual que é o problema? O problema é você pensar que a norma e o padrão, que o culto e o padrão não equivalem. Como assim, Jenny? Porque as pessoas mais prestigiadas da sociedade, os grandes linguistas, inclusive, os professores de português, eles não falam 100% do tempo igual essas prescrições. Porque não existe isso, porque a língua muda, essa gramática é desatualizada, ela prega palavras lá de Portugal, porque o Brasil foi colônia. Gente, mas faz quanto tempo que o Brasil não é mais colônia? Faz quanto tempo que essa língua tem mudado? Então, quer dizer, ninguém vai falar 100% igual à prescrição, então não existe essa equivalência. Existe a língua culta, existe o padrão imposto. Esse padrão é mais ou menos a língua ideal, como que os gramáticos determinaram que é o ideal que se fale, mas ninguém fala assim, nem eles mesmos falam assim. Tá bom, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer nesse curso, então? A gente vai estudar a gramática normativa com certeza, porque ela que é cobrada e porque a gente quer, sim, dar esse direito, por isso que, inclusive, o vídeo está aberto para todo mundo poder assistir, todo mundo poder ver, para aumentar um pouco, quem sabe, essa democracia do acesso a essa língua normativa, porém, a gente vai ter um olhar crítico, então a gente vai ver reflexivamente, a gente vai olhar, mas a gente não vai simplesmente decorar regras, conhecer nomenclatura, saber o que é uma relação subordinada, a gente vai aprender a usar isso. A gente vai aprender a língua na prática, então, duas propostas. Primeiro, aprender a língua na prática, como realmente usar, e não apenas conhecer os nomes, as nomenclaturas e classificações. E segundo, sempre refletindo, sempre tendo um pensamento crítico. Nessas regras fazem sentido? Por que não fazem? Por que são mantidas? A quem interessa que elas sejam mantidas? Isso porque a gente quer aqui que vocês sejam usuários da língua e não mecânicos da língua. Essa é uma metáfora do Marcos Banha, um linguista, né, bastante conhecido, muito bom também. Ele vai dizer que muitas escolas elas têm formado alunos para ser mecânicos da língua. O que é isso? Imagina que você vai tirar carta. Tem lá seus 18 anos, vai lá, eu tenho mais de 18 anos, resolveu finalmente dirigir, chega lá na autoescola e tem lá o professor, a professora, vão abrir, né, primeira aula, 12 aulas. Nas 12 aulas, o que eles fazem? Abre o capô do carro e mostra o motor. E descreve. Esse aqui, eu não sei o nome de nada, tá, gente? Então não vou dar exemplos. Isso aqui chama tal, isso aqui serve para aquilo, isso aqui chama tal, e vai falando o nome de tudo. Passaram 12 aulas, eles dão um diploma e falam, pronto, você pode dirigir. Assim, como eu posso dirigir? Eu nunca peguei no volante. Eu nunca pratiquei a direção, eu só fiquei conhecendo o nome de tudo. E é isso que muita escola faz.
Em vez de chegar lá e ensinar como que usa o adjetivo, ela fica classificando. Adjetivo significa isso, existem esses tipos de adjetivos. E a pessoa não escreve. Ela não escreve, porque escrever, né, não é na aula de gramática, na aula de redação, mas é na aula de redação, não vamos falar de gramática, então eu não posso falar o que é adjetivo. E daí vira uma salada e as pessoas não entendem nada, elas não conseguem usar a língua, elas não conseguem ter esse desenvolvimento. Elas apenas decoram nomes, nomenclaturas, classificações e acham que assim elas estão conhecendo a língua. De fato, estão conhecendo, mas estão conhecendo uma parte e não estão sabendo usar. É como ser um mecânico do carro. Você conhece os nomes, mas não necessariamente você consegue dirigir, você consegue sair andando. Então a nossa proposta é essa, que a gente possa aqui ser usuário da língua mesmo, que a gente possa aqui conseguir conhecer a gramática normativa, conhecer as regras, as nomenclaturas, as classificações, mas de modo que isso faça sentido, de modo questionador, de modo crítico. Tá bom, pessoal? Até a próxima!